Na verdade, eu vou fazer tipo um replay hoje, porque vocês não estavam na primeira aula. E as duas que estavam na primeira aula não estão aqui hoje. Então, eu vou fazer uma revisão dessa que vocês estão assistindo. Legal. Ih, que sorte a nossa, hein? Essa aula, na verdade, ela está até gravada, né? Eu botei lá no meu canal do YouTube. Porque o canal não tem muitos vídeos, porque fazia tempo que eu não postava, e tem alguns vídeos que não estão aparecendo, que são não listados, né? Que são para os cursos que eu faço, que não são aulas abertas, assim, né? Então, tem os vídeos lá do curso de Xing, do curso de Qigong, mas tem esses da aula de sexta-feira, eu vou colocar lá. Então, já tem da primeira aula, tem o nosso encontro da sexta-feira passada, tá? Se vocês quiserem assistir, mas então, hoje a gente vai ver basicamente o que foi visto na aula passada. Vamos fazer um mantra também da luz dourada, que também foi feito na aula passada, fiz na aula de 15 dias atrás, né? Sexta foi o nosso encontro. O mantra da luz dourada, e vamos fazer um pouco de meditação, tá? Eu tinha proposto nessa aula fazer uma meditaçãozinha inicial, e depois no final fazer mais um pouquinho, para a gente comparar, né? Não sei o que vocês acham, se a gente já começa o estudo e deixa para fazer uma meditaçãozinha um pouco maior depois, o que vocês acham? Não, acho que a gente deve começar meditando, né? Que sempre Ah, tranquiliza a mente para então abrir. tá bom. Então vamos começar, eu faço o mantra, aí a gente fica uns minutinhos meditando, depois a gente entra no estudo, e no final a gente faz mais um pouco de meditação para comparar, assim, o antes e o depois, né? Depois da gente ter visto um texto inspirador também, tá bom? Vocês me dão só um segundinho? Sim, claro. Então, eu vou botar a bolsa de gelo lá no freezer. O mantra da luz dourada, normalmente a gente faz com a intenção de alguém receber essa luz dourada, ou da gente receber essa luz dourada, né? Então, eu vou fazer com a intenção de vocês receberem essa luz dourada. Então, vocês fiquem já num estado meio meditativo, também de receptivo, né? Se quiserem, para estarem recebendo essa luz dourada, tá? Eu vou fazer com o peixe, que é aquele que toca, 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 toca. O sino, da outra vez, ele não gravou o som do sino, não sei porquê, não sei o que acontece na gravação, que não apareceu o som do sino. Eu vou tocar mais perto, ver se aparece. E aí, assim que acabar o mantra da luz dourada, eu já vou guiar um pouquinho a meditação, mas basicamente é aquilo que a gente já tinha conversado, acho que na semana passada, acho que eu falei disso, não me lembro, que é a consciência na respiração, né? E a consciência no Tantien, que é aquele ponto 4 dedos abaixo do umbigo, né? Então, se vocês já quiserem colocar as mãos 4 dedos abaixo do umbigo, a mão direita diretamente na barriga, 4 dedos abaixo do umbigo, e a mão esquerda sobre a mão direita, tá? Por cima, né, da mão direita. Então, já podem colocar a mão aí, vocês vão sentir um quentinho, né? E já podem focar a consciência na respiração e nesse ponto aí, né? Na verdade, tudo junto, né? A consciência na respiração nesse ponto do Tantien, que é uma chave, né? Um portal, como a gente comentou sexta-feira. E aí, a respiração natural, né? Obviamente que o ideal é ela ficar suave, profunda e lenta, porque corresponde aos nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos estão agitados, a respiração também fica mais acelerada, mas sem forçar também, deixá-la natural, e aos poucos ela vai chegar nessa suavidade, profundidade e mais lenta, né? Pode ser hoje, pode ser outro dia, enfim, sem forçar. O importante é a naturalidade, tá bom? Então, eu vou fazer o mantra da luz dourada. Deixa eu botar o sino aqui para ver se parece mais o som. E aí, lembrem, então, de ficarem receptivas à luz dourada, tá? A gente não escuta o som do sino. Não sei por quê. Em vários zooms assim, a gente não escuta o som do sino. Eu vou fazer de qualquer forma, porque é importante, tá? Tá.
天地玄宗万机本根观修一觉真有三通三学内外为道德尊今有尽观佛言无色在在波定定在波万宝多天地呀一传随所在万变三有光明三觉色为有地人万层草理色类精微奥三当精怪万行内有比例内三业明东黑照此无喜会等尽管受山风真真天地人中万机本根观就一觉真有在道三觉内外为道德中今有尽观佛言无色在这不定定在不闻法罗天地呀一宣谁都在万变生有光明三觉色为有地生万层草理才类定归要三等尽快万行内有比例内生言东黑照此无喜会等尽管所生风真天地神通万机本给万就一觉真有三通三界内外为道都宗今有尽观佛言无色在这波定定在波闻巴罗天地呀一传世所在万变生有光明三学色为有地生万层草理一切类地为要三等尽快万行内有比例内生也明东黑照此无喜会的尽管所生风真真mantendo os olhos fechados. Ainda com a consciência, o foco na respiração no Tantien. Talvez vocês possam sentir a energia de vocês um pouco dilatada. Talvez vocês possam sentir essa luz dourada, ou tenham sentido essa luz dourada. Ela entra pelo topo da cabeça. Aos poucos, mantendo os olhos fechados, a gente vai balançar devagarzinho o corpo para frente, para trás. Umas 3 vezes. Depois, em seguida, devagarzinho para um lado e para o outro, lado direito e esquerdo, também umas 3 vezes. Depois, também devagarzinho, movimento suave, girando em torno do seu eixo, no sentido horário, 3 vezes. Não precisa ser uma amplitude muito grande esse giro.
E depois 3 vezes no sentido anti-horário. Sempre mantendo o topo da cabeça apontado para o céu. O que gira é o eixo da coluna. Cabeça mantém o topo da cabeça apontado para o céu. Ela vai junto com o tronco só nesse giro. Encontra o seu eixo. Agora vamos lentamente, com os olhos fechados ainda, movimentar a cabeça para frente, para trás. Quando vai para frente, o queixo, como se fosse encostar no peito. E para trás, levando a cabeça para trás, dando uma leve alongada. Suave. Só para soltar um pouco as tensões, liberar o fluxo de energia. Depois para um lado e para o outro, como se fosse encostar as orelhas no ombro. Depois como se fosse olhar para trás, virar para o lado e para o outro o rosto. Depois a gente vai soltar um pouquinho o ombro, como se fizesse assim, não tô nem aí, sabe? Aquele que levanta um pouquinho o ombro, assim, não tô nem aí. Tensiona e solta umas 3 vezes. Depois gira um pouco esse ombro um pouco para frente e um pouco para trás, umas 3 vezes também. E por último, a gente vai girar umas 3 vezes a cabeça para um lado e para o outro, horário e anti-horário. Soltando as tensões do dia, deixando os problemas, as ansiedades para lá, focando só no momento presente, em se permitir, em se doar esse momento para você. Soltando um pouco do seu corpo, para que você também não só se doe esse relaxamento, mas também possa estar mais liberada para ser um canal de luz, né? Aos poucos, mexe a mão devagarzinho, abre os olhos devagarzinho, mantendo ainda a respiração. Se quiser permanecer com as mãos no tantinho, pode permanecer. Tudo bem? Algum comentário? Sentir alguma coisa boa ou ruim? Estão se sentindo bem? Conseguiram focar na respiração? Como é que foi? Foi bom, eu só tive um pequeno probleminha que tinha o cara da pamonha gritando aqui. Aprovação do desapego. Aprovação, mas eu consegui me manter focada. Mas atrapalha, não adianta dizer que não, porque Nossa, atrapalha. pamonha tarde da noite, assim, né? Todo dia. E eu não estou conseguindo conectar o fone com o Google Meet, eu não sei o que aconteceu. Uhum. Mas de resto foi tudo bem. Foi tudo bem. Foi bom? Foi algum Foi ótimo. comentário? Que Foi bom. bom. Márcia, Cris, alguma coisa? Para mim foi ótimo, porque eu estou esquecendo de fazer esse movimento do pescoço, porque eu estou muito, né? Eu tô segurando para dormir, para descansar, a minha cabeça com a testa, então, de alguma forma, está tensionando Funciona, aqui. né? É bom você fazer isso todo dia, então, um pouquinho, né? Sim,
Sim, instalou um monte Duas de vezes por coisa. dia, né? Instalou muito. Ainda mais você também tem escoliose, que nem eu. Eu mesmo, se eu fizer todos os dias, todo dia instalo, assim. Sempre. É um cálculo de muita tensão, que a gente acumula muita tensão, né? Na verdade, a gente deveria ter feito isso até antes da meditação, é o ideal, né? Eu esqueci. Mas depois também foi bom, porque também deu essa soltada, né? Sim. Cris, tudo bem? Sentiu bem? Então, eu fiz 3 vezes o mantra, eu ia fazer uma vez, mas me veio de fazer as 3, e depois que eu me toquei, falei, nossa, são 3 pessoas, né? Então, foi um mantra para cada uma, né? Dei uma acelerada nele no final, me deu até uma energização, assim, eu tô bem suando aqui com o calor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar nossa telinha aqui. Tô indo lá pro quarto, tá? Ah, tá bom, fica à vontade. Deixa eu só me lembrar aqui onde que é. Vai aparecer já já aí, peraí. Pronto. Estão vendo? Sim, tô Apareceu para sim. vocês? Tá. Apareceu. Então, esse é nosso título, né? Deixa eu passar aqui. Então, esse é o livro que a gente está estudando, tá? Que são palestras do mestre Uji Sheng, que é esse mestre que foi meu primeiro mestre lá no Rio, né? Traduzia do chinês erudito para o português. E essas palestras, eu acho que esse livro foi feito até depois que ele faleceu. Que alguns livros ele lançou, outros foram lançados depois que ele faleceu, que a viúva dele foi compilando as coisas e tal, né? E as pessoas, os alunos também que anotavam, as coisas foram ajudando. Então, chama Trilhando o Caminho, são palestras dele. Isso aí é a contracapa, eu não me lembro se eu passei isso já para vocês, mas eu postei lá no grupo também, né? Para que possamos encontrar o caminho tal, eu vou falar tal, tá, gente? Porque hoje em dia eles falam esse pinyi, que aí em vez de tal vira dal, eu acho muito estranho. Para que possamos encontrar o caminho, precisamos encontrar o silêncio e a quietude interior. Precisamos resgatar uma condição de transparência em relação ao ambiente externo. Não importa o ambiente, se ruidoso, barulhento, agitado, com pamonha, ou tranquilo, não importa onde você esteja ou o que ocorra. O verdadeiro silêncio e a quietude interior devem permanecer inalterados, independentemente de qualquer fator externo. Para podermos alcançar esse estado, precisamos possuir um certo grau de tranquilidade. Precisamos nos sentir bem. É impossível alguém encontrar um caminho interior de paz se estiver remoendo algum sentimento. Para retornarmos ao tal, ao absoluto, precisamos primeiro recuperar o nosso bem-estar e a nossa paz interior. A partir dessa condição, podemos encontrar um caminho que está além da forma e das linguagens. E ao trilhar esse caminho, vivenciando e integrando a nossa vida diária, podemos nos unir ao tal. Então, basicamente, ele está falando aqui o quê? De que não adianta a gente querer ficar num ideal de total quietude externa. A quietude tem que ser interna. Porém, essa quietude ela só é conseguida no momento em que a gente também tem um mínimo de bem-estar e de paz interior, né? E isso vai sendo cultivado nessa própria vivência, essa própria integração diária, dessa vivência de união com o tal, né? Que é feita através também, principalmente, do estado meditativo, que pode ser conseguido não só na meditação, né? Mas para algumas pessoas, às vezes, é mais fácil até no movimento, por exemplo, como Qigong, Tai Chi Chuan, né? Eu, por exemplo, tenho mais dificuldade mais dificuldade de meditar no parado do que no movimento. Quando eu faço um movimento Qigong, Tai Chi, eu sinto mais facilidade de entrar nesse estado meditativo. Eu sou uma pessoa muito, para quem entende de medicina
indiana, né? Eu sei quase nada. Eu sou Vata. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu sou muito... Não paro muito, assim, né? Mental. Então, para mim, funciona mais essa coisa do movimento, né? E tem aquela questão que a gente falou também no encontro da semana passada, que é o quê? O ser humano, naturalmente, ele já é muito mental, né? E a gente já vive num mundo de muita informação. Então, como a gente também conseguir esse bem-estar e essa paz interior? O que pode nos ajudar nisso, né? Justamente o equilíbrio, que é o quê? Trabalhar o corpo, né? Por quê? Porque a gente puxa a energia da mente, da cabeça, né? Porque a gente tem basicamente, tem todas as energias dos 5 elementos, mas a gente tem as duas principais, que são o quê? Fogo e água, né? Então, o ser humano ocidental, principalmente, ele tem o fogo muito alto, normalmente. Esse fogo muito alto gera muito pensamento, gera muita emoção, gera febre, gera dor de cabeça, né? É muito fogo. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar esse fogo. E como é que a gente faz para baixar esse fogo? Aumentando a energia da água. Como a gente aumenta a energia da água? Né? Porque a água controla o fogo. Justamente trabalhando o corpo, trabalhando as pernas, que é onde passa todo o meridiano da água, né? Que é relacionado aos rins e à bexiga, e que é relacionado à energia vital. Então, vocês podem reparar, se vocês fazem alguma atividade física, principalmente que trabalha as pernas, o que acontece? A gente fica com uma sensação mais de bem-estar, de calma, não fica? Quando a gente faz uma atividade física, fica cansada, dorme melhor, né? Então, não dá para mim simplesmente para eu falar, então eu vou ter essa quietude a partir de um bem-estar e de uma paz interior. Tá, mas aí como é que eu consigo esse bem-estar e essa paz interior? Porque não é fácil nos dias de hoje, né? Esse condicionamento mental que a gente tem. Então, assim, uma das coisas que é interessante no taoísmo é que ele é praticamente uma ciência, né? Assim, uma filosofia de vida holística no sentido de contemplar todas essas facetas da vida e do ser humano, né? E de sempre buscar esse equilíbrio. Então, para a gente, quer dizer, então ele integra tudo, né? A base, por exemplo, da medicina chinesa é o Xing, e que o Xing é a base de tudo, da medicina chinesa, do Tai Chi Chuan, do Kung Fu, do Feng Shui, né, do Feng Shui, de tudo, né? E aí, o que a medicina chinesa fala? Nós somos como se fosse um carro, uma máquina, e essa máquina ela não pode ficar parada. Quanto mais parado, mais estagnação, mais depressão, menos bem-estar, mais agitação mental, né? Então, assim, um primeiro passo que eu vejo, né, dentro disso tudo, é o que? A gente precisa ter algum tipo de movimento corporal que não nos desgaste, né? Que nos agregue energia, de preferência, mas que trabalhe basicamente a nossa base, né? Também é o primeiro chakra, né? O chakra básico. Trabalho com a perna, preferência com alongamento também, na parte posterior da perna, que é onde passam os meridianos de rim e bexiga. Quando você faz isso, você cria o quê? Você fortalece os seus rins, né? Que é um dos principais, o sistema urinário, o rim, toda essa parte, assim, é um dos principais do corpo, né? É onde tem toda a energia vital do nosso corpo. E todos esses meridianos dos rins passam nessa parte posterior, principalmente nessa parte posterior das pernas. Então, ao a gente fazer um alongamento dessas pernas, ao a gente fazer um ticum, em que a gente fica com o que a gente chama de base de cavalo, né, que é levar a perna levemente dobrada, com o joelho levemente dobrado, e aí você força o quê? A sua energia, esse fogo descer, né? Você aumenta essa energia vital da água, e você, o foco de cima do mental, ele desce, porque começa a doer a perna, né? Você tem que focar em ficar com a perna dobrada, né? Então, é muito difícil a gente entrar nesse estado de bem-estar, de paz interior, se a gente não fizer algum tipo de mecanismo assim. Porque, claro, isso também tem a ver com pessoas que buscam autoconhecimento, com terapia, com isso, com aquilo. Mas mesmo assim, mesmo você buscando autoconhecimento, buscando uma terapia, a gente precisa compensar essa energia.
É muito raro, é muito difícil você ver uma pessoa que tenha bem-estar e paz interior, mesmo que faça uma terapia, etc., qualquer tipo de terapia, se ela não tiver uma compensação também no corpo, né? Que é justamente todo esse equilíbrio, né? Porque nós estamos num estado de dualidade, que é o Lian-Yi, né? Que é o Yin e o Yang, que estão numa polaridade, estão na dualidade, né? E aí, para a gente chegar nesse absoluto, nesse tal, nesse vazio, a gente tem que sair dessa dualidade, ir para a unidade, para depois chegar até a esse vazio. É esse o caminho do retorno, né? Então, a gente precisa achar o quê? Um mecanismo de sair dessa dualidade, integrando essas duas energias numa harmonia, numa, numa integração dinâmica dessas energias, né? Positiva. A gente falou um pouquinho disso sexta-feira passada, não foi? Acho que sim, né? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem, a gente falou sim. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me interromper, tá? Fique à vontade. Então, vamos lá, capítulo 1. Isso também eu mostrei na aula passada, não foi? No encontro? Que é o ideograma do tal, né? O absoluto. 3 tipos de escrita, tem vários tipos, né, de escrita. Essa do meio que eu acho mais bonita. Já volto nessa página aqui, né? Só para a gente... que aqui eu não botei. Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Só na aula passada que eu coloquei. Então, olhando para esse ideograma aí do meio, da escrita de selo, só para relembrar, né? Como você chega a esse absoluto, né? Ele tem se vocês verem, tem aí um homem meditando, assim, na posição a gente chama de diamantina, né? Que é em cima dos joelhos. Acho que no budismo tem essa posição também, né? É meio que para todas as linhas orientais, assim. Em cima dele tem as 3 linhas, que é o que? A integração do céu, homem e terra. E do lado, em frente a ele, né? Enfim, tem o olho espiritual, que é o olho na vertical, que também várias culturas têm isso. E em cima desse olho tem esses 3 traços aí ondulados, que é a água, essa fluidez da água, esse fluxo, né? Então, nos remete a várias coisas, a humildade da água, a vitalidade da água, o fluxo da água, entrar nessa fluidez, né? Nesse caminho do olho espiritual, que é o caminho espiritual, né? Nessa integração céu, homem e terra, sendo o homem, né? Digamos assim, um elo de ligação entre o céu e a terra, um canal, né? Que permite essa ligação entre o céu e a terra e recebe energia do céu e da terra, né? Não sei se a gente vai conseguir ler aqui, que está um pouco pequeno. Não sei se vocês chegaram a ler. Vocês chegaram a ler alguma coisa do texto, não? Não, né? Não cheguei a ler, não. Tá, então eu vou ler aqui e a gente vai comentando, tá? O ideograma chinês Tao, representado acima, que literalmente traduzido significa caminho, exprime o conceito filosófico de absoluto. Esse conceito traz a ideia de origem, princípio e essência de todas as coisas. O absoluto está além do tempo, do espaço e das linguagens. Sendo assim, não pode ser expresso, pois todas as expressões dependem de uma linguagem e de uma referência de tempo e de espaço. Por exemplo, da mesma forma que não é possível usar uma régua para medir algo que está além das medidas, também não é possível usar a linguagem para descrever algo que está além da linguagem. Ou seja, não é possível usar conceitos ou ferramentas do mundo finito para definir algo que é o próprio infinito. Todas as linguagens, imagens, símbolos, palavras, ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, etc., são manifestações posteriores à criação do universo. E todas as manifestações ou formas posteriores à criação do universo são limitadas, passageiras, temporárias e impermanentes. Ou seja, os valores atribuídos às coisas mudam conforme o tempo e o destino. O que hoje é valorizado, considerado nobre, bonito e inovador, amanhã certamente não o será mais. Um caminho que pode ser expresso através da forma não é o caminho do eterno, não é o caminho constante. É um caminho que foi feito numa determinada época, que está sendo seguido hoje e que amanhã poderá ser diferente.
Então, basicamente, assim, o que ele está falando, né? Primeiro parágrafo, o ideograma do tal, ele tem essa tradução literal de caminho, né? Esse conceito filosófico de absoluto. Por quê? Porque ele é justamente esse absoluto, né? Essa energia absoluta que criou tudo, que é inominável, imensurável, né? Inenarrável, e que é esse caminho, né? Para a gente chegar ele tem esse conceito de ser o absoluto, mas ao mesmo tempo ele também é o caminho para chegar a esse absoluto, né? E ele também tem o sentido de, que não está dizendo aqui, mas não sei se ele diz na próxima página, que é o sentido de caminho, caminhante e o ato de caminhar. Então, para se caminhar nesse caminho, precisa ter um caminhante, senão só existe um caminho sem ninguém caminhando, né? Então, ele, ao mesmo tempo, é o caminho, é o caminhante e é o ato de caminhar. E precisa desses três funcionando, né? Digamos assim, integrados, né? Precisa ter um caminhante em um caminho e ele caminhando. Não adianta ter só o caminhante se não tiver o caminho e ele não estiver caminhando. Não adianta ter só o caminho se não tiver o caminhante e não tiver caminhada, né? Não adianta ter só caminhada se não tem um caminhante nem tem um caminho. Então, ele tem esse sentido de absoluto, tem o sentido de caminho, caminhante e o ato de caminhar, tem o sentido de origem, de princípio de tudo, né? Essência de todas as coisas. E no segundo parágrafo ele fala o quê? Que esse absoluto não tem como medir ele está além do tempo, do espaço, das linguagens, né? Não tem como expressá-lo. Isso são só ideias para a gente entender, para a gente tentar explicar o que é esse tal. Mas ele não tem nenhuma linguagem que possa falar exatamente o que ele é. Não tem um tempo que a gente possa medir que tempo é esse, onde ele está, né? Ele é atemporal, é o infinito, né? Não está num local, num espaço definido, específico, né? E aí ele fala o quê? Que ele fala por quê? Porque isso tudo é antes da criação do universo. Você lembra que a gente viu isso no encontro de sexta-feira do Sagrado Feminino, que a gente viu o quê? Que existe esse absoluto, né? Que quando ele se manifesta, a primeira manifestação dele é no céu anterior, que é anterior à criação do universo, numa tríplice transparência, né? Que são três purezas. E aí, em seguida vem o quê? Vem a Domu, né, que é essa grande mãe, esse grande útero, que aí vai gerar esse universo manifestado e vai definir, vai, digamos, parir essas galáxias, o tempo, tudo isso. Então, é só a partir desse nascimento de tudo, é só a partir desse céu posterior, dessa criação do universo, que a gente começa a ter o quê? Tempo, limitações, coisas que mudam, que são dinâmicas, né? Que são mutáveis, né? Então, tudo que é expresso, tudo que está nesse mundo manifestado, não pode ser comparado, denominado, enfim, não pode ser dito que é o caminho, porque o caminho é eterno, né? Ele ele não pode ser posicionado como algo temporal, tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? Então, vem essa definição de céu e terra, eu acho que isso eu botei também na apresentação da semana passada. Céu e terra, quando as palavras céu e terra são usadas juntas, formando uma expressão, elas têm o significado de universo. Também pode adquirir o sentido de destino coletivo. Então, você tem a palavra céu e a palavra terra. Quando elas se juntam, viram um universo. E também o sentido de destino coletivo. Eu coloquei isso porque isso está no texto, tá? Então, esse destaque, ele está no texto, esses destaques. O vazio é como o taoísmo chama a energia que se encontra no absoluto. Então, esse grande absoluto, ele tem uma energia de vazio, mas é um vazio que contém todas as coisas. É uma fonte de energia que se renova permanentemente, como uma condição que antecede e que permite essa geração de todas as existências, sem reter para si qualquer tipo de existência. Nesse vazio não existem manifestações. Caos primordial
é uma categoria da teologia taoísta, o estado em que se cria o céu e a terra, e por isso simboliza a própria vida. Corresponde à fronteira que uma pessoa precisa ultrapassar para sair desse mundo manifestado e penetrar no mundo sutil. É um estado de alto nível espiritual alcançado apenas dentro da meditação. Então, no nível macrocósmico, digamos assim, esse caos é aquele estado, digamos assim, do Big Bang, né, que a ciência fala, né? É o estado em que se cria esse céu e a terra. Né? Provavelmente deve ter sido na hora do parto lá do Mu, né? Digamos assim, simbolicamente falando. E no estado microcósmico, digamos assim, da gente, na nossa obra alquímica, na nossa obra espiritual, é um estado em que, na meditação, na alquimia, você entra num estado meio caótico, né? De não pensamento, de circulação de energia, né? É um estado em que se manifesta quando a pessoa já está no alto nível espiritual, tá? E é uma fronteira, né? Que ela passa por essa fronteira para conseguir entrar nesse mundo mais sutil. Então, vamos lá. Nossa, está bem pequenininho. Acho que vou pegar o livro aqui que está do meu lado. Mais fácil de eu ler. Só um minutinho. O absoluto está além das linguagens. Nenhuma palavra pode enquadrar a real natureza do tal. Apesar disso, para que possamos compreender racionalmente a experiência de um mestre que vive na condição absoluta de ser, torna-se necessária a utilização de nomes e de palavras. Um caminho só tem sentido e efeito reais quando existem três elementos atuando simultaneamente: o caminhante, o caminho e o ato de caminhar. Um caminho que existe, porém não é trilhado, não tem utilidade. Da mesma forma, caso exista um caminhante, mas não exista o caminhante não saberá por onde caminhar. Finalmente, caso existam um caminho e um caminhante, ainda assim dependeremos de um terceiro elemento, o ato de caminhar. Podemos então dizer que a condição absoluta de ser só pode ser encontrada através da experiência pessoal. O absoluto existe somente quando nos integramos a ele. Você pode até compreender racionalmente que existe uma condição anterior ao céu e à terra, a fonte criadora de todas as coisas. Porém, caso você não a vivencie através da prática de um caminho, ela não existirá para você. Um caminho espiritual precisa ser praticado para que possa ocorrer a realização pessoal do praticante. É muito interessante isso, né? Porque tem essa questão também da importância de você ter um mestre, de você ter uma sagrada leitura, né, no caminho espiritual, são coisas importantes da gente ter, né? Então, por exemplo, você pode ser um caminhante, mas se você não achou o seu caminho espiritual, e se você não pratica, ou seja, você não estará fazendo o ato de caminhar, não adianta nada, né? Você vai ser sempre aquele frustrado buscando alguma coisa. Por outro lado, se você achou um caminho, mas também não caminha, mesma coisa, né? Ou você pode ser um caminhante que não achou esse... então, agora me confundi. Você pode ser um caminhante, eu já falei isso, né? Você pode ser um caminhante que não achou o caminho, você pode ser um caminhante que você não caminha, mesmo tendo já achado o caminho, né? Qual seria outra hipótese? Achei isso, Denise, de suma importância, sabe? Eu acho que bateu na minha testa, porque eu estou nessa busca, sabe? Todos nós, né, Eliana? É muito difícil mas para a gente, como ocidentais, né, a época atual que a gente vive, mental de informação, a gente fazer essa entrega, né, de realmente mas fazer essa caminhada, né? o que me pegou foi assim, não adianta você ficar buscando um caminho, só buscando um caminho, né? Você tem que caminhar
e tem que... É o que você falou, né? O caminho, o caminhante e o ato de caminhar, né? Você Então, diz porque você já buscou vários caminhos, seria isso? já busquei vários caminhos, mas eu acho que o que me pegou agora foi assim, o ato de caminhar, né? Eu acho que o ato de caminhar é o estudo, é o esforço, sabe? É a compreensão mais profunda e, enfim, é o esforço pessoal, a persistência, né? A Mais do que o estudo é a oportunidade, prática, né? a É a prática, prática a prática espiritual contínua. da Exato. meditação, que é a meditação que vai nos levar, né? Esse Tá, veículo que vai nos levar me para essa fugiu, dimensão do absoluto, né? me fugiu o termo agora, mas é assim, o comprometimento com a prática, é o comprometimento. A disciplina e o comprometimento. É o problema de todo mundo, né? Bem-vindo A ao mundo gente tirar real. esse tempo no dia a dia, né? Considerar que isso é a coisa mais importante do mundo, que isso nos gera saúde, que isso nos gera evolução espiritual, que isso é o caminho para a gente sair dessa roda kármica do destino, né? E a gente vai colocando coisas na frente, né? A gente vai colocando tudo na frente, né? Do dia a dia, né? Ou então vai buscando vários caminhos e aí não mergulha em nenhum deles, né? Porque na verdade todos os caminhos levam a isso, né? Ou pelo menos deveriam levar, né? Alguns param antes, né? Alguns param na unidade, no onipotente, outros vão além, né? O único que eu conheço que vai além, que eu conheci até hoje, é o taoísmo. Ele vai além do um, né? Ele vai até o zero. E esse zero é infinito, né? Mas independentemente disso, se a gente se mergulhar em algum caminho que seja, e já tiver essa prática diária, com essa dedicação, colocando que isso é o mais importante da nossa vida, já está ótimo, né? O problema é que a gente não consegue fazer isso, né? Eu acho que é o mais importante, né? Quer dizer, todos são importantes, mas sem essa constância e sem esse empenho, não se chega a lugar nenhum. Sim. Não adianta ter o caminho nem o caminhante. É isso. Eu estava até vendo outro dia um professor de Qigong falando sobre essa questão da disciplina, né? E sobre o Qigong. E é óbvio que, assim, por exemplo, é ótimo você fazer uma aula de 1 hora, 1 hora e meia, porque você faz o alongamento, aquecimento, né? Todo o procedimento. Mas pelo menos você conseguir, todos os dias, tirar 15 minutos para fazer um Qigong e criar uma rotina, essa disciplina, já está ótimo. Porque você está tendo o quê? A constância, essa rotina, essa disciplina. E em 15 minutos, se você estiver focado fazendo essa rotina, você consegue absorver energia, especialmente dependendo do horário, de manhã cedinho, quando está aquele vermelhão no céu, né? Aquele vermelhão no céu, não sei se eu falei para vocês, aquele vermelhão no céu é o horário que você consegue absorver mais energia vital. Né? Para gente que está com problema de saúde, você olhar para aquele vermelhão, só botando as mãos assim no tantien, e com a intenção dessa energia vir, entrar na gente, essa energia vital da natureza, esse ti, fica lá 5 minutos que seja, mas todos os dias, né? Ou pratica 15 minutos de Qigong, né? De manhã cedinho, que é o horário que a gente considera simbólico, assim, né? Relacionado à primavera, né? Que é o quê? Que é essa energia vital começando no dia, né? Frescor, tem muita energia vital naquele momento, né? E à toa que os pássaros cantam e comemoram, né? Porque é um horário de muita energia, né? Depois já vai esquentando, aí o horário do verão, né? Que é o horário do almoço, que é um horário que não é muito bom para captar energia. E depois, finalzinho da tarde, também é um bom horário para praticar Tai Chi Chuan, Qigong, também você consegue captar mais energia. Mas não, nada comparado à manhã cedo, especialmente no horário do vermelhão do sol, né? Mais algum comentário? Ou podemos continuar? Esse vermelhão do sol me lembra o renascer, né? Porque o nascer do dia, para mim, é algo tão importante, né? Assim, eu sinto muito, né? Quando eu acordo e abro a janela, é isso, eu sinto a renovação, eu sinto o fazer de novo, né? O viver outra vez a cada dia, né?
E eu acho que praticar no início do dia deve ser um momento sem descrição, assim, porque a gente sente, né? A gente sente quando das poucas vezes que a gente vê o dia nascer, né? Na virada do ano, enfim, alguma comemoração importante. Nossa, é tão mágico, né? É É. tão importante, é tão bonito, Muda né? totalmente o dia, né? É, Eu é. tô, eu tô tendo essa oportunidade porque eu tô dando essa aula agora às 5 da manhã, né? Eu imaginei isso, enquanto vocês estavam falando, eu pensei em você. Então, eu tenho acordado umas 4 e pouco para preparar as coisas e tudo, né? Aí a aula começa às 5, vai até às 6:30. E no meio da aula começa a sair o vermelhão no céu. Eu dou aula, começo a dar aula, tá no escuro ainda, né? É, Então é bem louco, assim, não dá para prestar tanta atenção, porque eu também estou olhando para os alunos no online, né? Tem que corrigir, tem que orientar, né? Mas já é uma boa oportunidade, assim, né? sim. Outro dia eu tava deitada, estava muito cansada de manhã cedo, e agora eu tô sem a minha gatinha, que ela fez a passagem, ela me chamava sempre de manhã cedinho, que ela adorava, ela amava muito a vida, ela adorava justamente esse horário, assim, sair, né? Ainda mais que aqui é quente, então ela queria que abrisse, né, para ela sair, pegar aquele frescor, assim, né? E eu estava cansada, me permitindo descansar também, porque agora eu tô sem a minha chefa aqui, e aí um bem-TV fez o papel dela, assim. O bem-TV parou aqui em frente, ele vem sempre aqui todos os dias, né, tomar água e tudo, mas ele cantou tão forte, eu estava tão cansada que eu tinha que dormir muito tarde, mas eu não consegui não me tirar da cama. Foi assim, eu me obriguei a levantar da cama, porque assim foi tão forte assim o chamado, sabe, tipo, vem, 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 sabe, assim, muito alto. E aí eu saí, já tinha saído o vermelhão, já estava indo embora o vermelhão, mas estava ainda aquele dia nascendo, né? E realmente é muito mágico, né? Eu acho que é quase como um portal de conexão com esse mundo espiritual também, né? Vamos lá, então. Esse caminho é o caminho do infinito, ou seja, um caminho que nunca termina. Porém, apesar de um taoísta nunca alcançar uma meta final, o próprio fato de estar trilhando um caminho que nunca termina representa que está vivendo o caminho do infinito, ou seja, significa que alcançou seu objetivo espiritual. No taoísmo, você nunca considera que chegou ao final da linha, ou seja, que a sua realização espiritual está terminada. Caso contrário, o caminho trilhado não seria o caminho constante. Esse caminho não pode ser expresso, pois está além das linguagens. Se você pensar em linguagem como palavras, o além da linguagem pode ser comparado com o silêncio, com a ausência de palavras. Considerando como linguagem os pensamentos, ideias, intenções, visualizações, formas e símbolos, o além da linguagem seria a própria quietude. Essa quietude não deve ser compreendida como a ausência de todas as coisas, mas como algo anterior que permite que todas as coisas se manifestem de uma maneira natural e espontânea. Ou seja, o caminho é o próprio silêncio, a quietude. E o vazio é o que está por trás, o que coexiste com todos os ruídos, manifestações e formas da existência. Como que poderia ser um caminho finito se a gente está falando de algo que é infinito, né? Então, se eu estou trilhando esse caminho, eu vou estar continuamente num caminho de evolução infinito, né? Mesmo um ser muito elevado que consegue chegar num nível do tal, do absoluto, se integrar totalmente a esse tal, mesmo assim, ele continua num caminho infinito, porque o tal é infinito, né? Então, mesmo os seres, as divindades, enfim, foram um nível, né, estão num nível muito elevado, nunca vai ser, esse caminho vai ser finito, né? E em relação a essa questão, até lembrei da Eliana agora, que ela falou dessas visualizações, mentalizações, né? Elas não conseguem nos gerar justamente esse vazio, essa quietude, né? Ele está falando aqui, esse próprio silêncio, porque o tempo inteiro fica a mente trabalhando, o tempo inteiro fica alguém falando,
alguma coisa que a gente está escutando, né? E aqui é uma outra busca, é uma busca justamente por esse estado de quietude. Mais uma vez, não desvalorizando esses caminhos, porque muitas pessoas têm facilidade até usando esses caminhos de visualização, de mentalização, às vezes conseguem ser ajudadas por isso, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade, para mim, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de visualizar, mentalizar as coisas, assim. Mas, às vezes, é bom para algum tipo de relaxamento, para que você consiga chegar num nível de estar mais calma, até para poder entrar num estado meditativo, né? Então, É uma preparação para o estado meditativo, né, na realidade. É um exercício para preparar a mente para... Então, no taoísmo a gente não tem muito isso, mas por que também não tem muito isso? Porque isso é compensado, como o taoísmo ele é uma vivência, né? Não é uma religião, apesar de ter um lado religioso, ele é uma vivência, uma experiência de vida, essa vivência contempla que um praticante de taoísmo, ele vai ter uma alimentação saudável, ele vai meditar, ele vai procurar um ambiente harmonizado com o Feng, ele vai se guiar pelo I Ching, né? Ele vai procurar se tratar e prevenir as coisas com a medicina chinesa, e ele vai procurar fazer o quê? Estar praticando com o seu corpo, né? Para gerar saúde e longevidade no seu corpo, para poder fazer a sua obra com longevidade, né? Ter mais tempo para fazer a sua obra aqui no planeta, na Terra, né? Sua obra espiritual, a sua, digamos assim, como o pessoal fala, né? O que você vai deixar, como é que fala? A sua... Quando a pessoa vai embora, ela deixou um legado, né? Seu legado, né? Você vai completar a sua obra e deixar um legado, né? E também entrar nesse caminho espiritual elevado. Então, para isso, não precisa você ter uma mentalização, uma visualização, se você é um praticante de taoísmo e dentro dessa prática, tanto que a nossa formação tem todas essas coisas, para a gente aprender tudo isso, né? Formação de monge. Por quê? Porque você já está compensando isso com as práticas corporais. Então, o seu fogo já tende a ser mais baixo, você já consegue entrar no estado meditativo com mais facilidade. E não precisa ter esses subterfúgios, digamos assim, de mentalizações, visualizações, né? A gente chegou a aprender, o Cheng chegou a nos ensinar uma meditação olhando para o incenso, não era vela, não era incenso, faz muito tempo, foi logo no início. Mas é uma meditação que já concentra mais, né? Então ela cansa mais, concentra mais a energia na mente, né? Então sobe mais o fogo também, né? Mas te dá mais percepção, né? Intuitiva, te dá mais percepção do espiritual à nossa volta, né? Mas a gente aprende a focar mais nesse tipo de alquimia superior, né? Que não precisa desses subterfúgios. É uma alquimia que ela tem essas chaves que você vai aprendendo, né? Uma chave você aprende o Tantien, depois você recebe uma chave que é fora do corpo, né? É uma alquimia muito sutil, muito superior, né? Então, por exemplo, não confundir essa alquimia taoísta com o que o pessoal fala aí de alquimia taoísta, alquimia tantra, não sei o que lá, que tem aquele Mantak Chia, nunca li nada dele, mas já ouvi falar, né, que tem trabalho interessante, mas que ele denomina de alquimia, acho que é alquimia taoísta, eu não entendo muito bem. Mas é o quê? Tudo voltado para uma energia mais física, mais corpórea, mais voltada para a questão sexual, tântrica e tal, nada contra, mas não tem a ver com isso aqui, diretamente, né? A gente aprende que existem tipos diferentes de alquimia, inferior, que é esse tipo de coisa, a mediana e a superior. A superior você vai fazer um contato direto com tal, né? Através desse esvaziamento interior, dessa quietude, através do foco na consciência, na respiração, na chave, no Tantien, né? Ok? Deixa eu ver como é que está aqui. Eu vou ler mais um pouquinho para depois a gente fazer uma meditação, que já são 8h30. Para que possamos encontrar o caminho, precisamos encontrar o silêncio e a quietude. Acho que essa parte é que está lá na contracapa do livro. Para que possamos encontrar o caminho, precisamos encontrar o silêncio e a quietude interior. Precisamos resgatar uma condição de transparência em relação ao ambiente externo. Não importa em que condição se encontra o ambiente, se ruidoso, barulhento, agitado ou um local tranquilo.
Não importa onde você esteja ou o que ocorra, o silêncio e a quietude interior devem permanecer inalterados, independentemente de qualquer fator externo. Para podermos alcançar esse verdadeiro silêncio e quietude interior, precisamos possuir um certo grau de tranquilidade, precisamos nos sentir bem. É impossível alguém encontrar um caminho interior de paz e tranquilidade se estiver remoendo algum sentimento no seu interior. Para retornarmos ao tal, ao absoluto, precisamos primeiro recuperar o nosso bem-estar e a nossa paz interior. A partir dessa condição, podemos encontrar o silêncio e a quietude interior, ou seja, podemos encontrar um caminho que está além da forma e das linguagens. E ao trilharmos esse caminho, vivenciando e integrando a nossa vida diária, podemos nos unir ao tal. A prática da meditação taoísta pode nos levar a um estado que não pode ser expresso e que não pode ser encontrado através da expressão. Nesse estágio profundo de meditação, perdemos a noção da forma, do corpo, do tempo e do espaço. Alcançamos um estado de alteração da consciência, no qual nossa percepção se assemelha a essa percepção entorpecida de uma pessoa sonolenta. Passamos a perceber tudo o que está ocorrendo de uma maneira caótica. Chamamos esse estado de consciência do caos primordial. Você lembra que a gente falou isso agora, do microcosmo caótico e do... Chamamos esse estado de consciência do caos primordial. Esse estado de consciência funciona como um lago, no qual entramos para sermos purificados pela água. Quando entramos nesse lago, ficamos entorpecidos. Porém, ao sairmos, nossa consciência torna-se mais límpida, clara e pura. Nesse estado de consciência, podem surgir manifestações de força e energia. Ou seja, um estado em que você fica entorpecido, né, quase que num estado meio psicodélico, sei lá como é que ele falou aqui, uma alteração, né, de consciência, uma coisa meio caótica, né, semelhante a esse caos inicial desse Big Bang, onde como tudo foi criado. E aí a gente entra nesse lago, né, que é o que? Lago, o que é o lago? É uma concentração de água, uma concentração de energia vital, né? E aí, a gente, entrando nesse lago, a gente fica entorpecido, e quando a gente sai com uma consciência muito clara, muito pura, muito límpida, né? Dá aquela limpada na nossa consciência, né? E, ao mesmo tempo, a gente surge o quê? Força e energia, né? A gente recebe também uma energia, né? No momento em que essas forças e energias surgem, é comum nossa consciência tentar sair do estado de entorpecimento para retornar ao estado em que habitualmente se encontra, para identificar o que está acontecendo. Porém, caso isso ocorra, estaremos nos apegando à forma e à linguagem, ou seja, estaremos retornando a um nível mais superficial da consciência. Para evitar que isso aconteça, precisamos nos manter livres de qualquer intenção ou sentimento. Precisamos não julgar, nem procurar entender o que acontece dentro do estado de entorpecimento. Precisamos aprender a viver em uma condição em que a consciência não esteja dividida, não esteja dualizada. Precisamos retornar à condição original, ao estado primordial, na qual não existe a separação entre o eu e o outro. Esse é o propósito essencial da meditação taoísta, resgatar um estado de consciência puro, de absoluta quietude, lucidez e transparência. Um estado em que a consciência está completamente desprendida e límpida, sem nenhuma fantasia ou ilusão. É um estado no qual recuperamos nossa luz interior, nossa lucidez, passando a enxergar cada situação sem a interferência de fenômenos, símbolos, formas, linguagens e interpretações pessoais. Enxergar cada situação com lucidez significa simplesmente olhar sem ter uma lente embaçada diante dos olhos. Um par de óculos com lentes embaçadas não permite que a realidade seja vista com clareza. É muito interessante isso, porque a gente tem uma tendência automática a qualquer coisinha que acontece, a gente já querer interpretar, a gente já querer julgar, a gente já querer entender, a gente já querer traduzir em palavras, a gente já querer contar para o outro, né? Só que isso tudo faz parte desse mundo manifestado.
Então, a gente sai do zero, que a gente estava lá no estado entorpecido meditativo, e volta nesse momento que a gente quer julgar, interpretar, contar, para o estado já manifestado, que é um estado, como quem já estudou budismo sabe, que é o quê? Maya, né? É ilusão. Tudo que a gente vive é uma ilusão. E aquele estado entorpecido do vazio, aquilo é realmente a realidade, né? Última, digamos assim, infinita. Não é nem última, né? A realidade é infinita, né? Então, quando ele fala aqui, né? Quando surge, você está no estado meditativo, começa a entrar nesse entorpecimento, primeiro que você já tem que ir com uma entrega, né? Por isso que é tão difícil. Porque essa é a maior dificuldade do ser humano, né? Eu estou passando um momento pessoal agora que eu estou tendo que treinar muito isso, independentemente do estado meditativo e espiritual, né? Que nada mais é que uma aprovação, uma prova prática para a gente também chegar nesse estado, né? Eu acho que todo mundo está tendo que passar um pouco por isso nesse momento, né? Na humanidade. Que é o quê? Aquela frase acho que é do Hermógenes, né? Entrega, confia, aceita e agradece, né? A gente está tendo que entregar, porque a gente não tem controle, está tudo muito louco, né? Está tendo toda uma transição planetária, um despertar, o clima está louco, né? Cada um está com seu destino aí, seus karmas, suas coisas a trabalhar, e a gente não tem controle sobre isso. E se a gente fica querendo controlar, se a gente fica querendo julgar, se a gente fica querendo entender, a gente quer guiar, né? A gente pira. Atualmente, se a gente vai por esse lado, a gente não dá conta, né? O que a gente está tendo que fazer? Justamente isso. É um estado de aceitação de tudo que está acontecendo, entendendo que tudo que está acontecendo é para o nosso melhor, porque se existe uma grande energia, essa energia é uma energia luminosa e amorosa, e não quer nos castigar, não quer nos fazer mal, né? Quer que a gente evolua, quer que a gente faça esse caminho do retorno, mas para isso a gente precisa o quê? Se render, né? Se entregar, aceitar, confiar. Então, nesse estado em que a gente está indo meditar, a gente já tem que ir com essa entrega, né? E já tem que ir sem uma intenção, sem um sentimento. Eu não posso meditar, eu quero meditar porque eu quero me elevar espiritualmente. Já era. Não que isso não faça parte do caminho, mas essa meditação ela tem que ir sem intenção, porque a partir do momento que você já tem uma intenção na sua mente, no seu coração, você já não está mais naquele estado. Você está no estado da ilusão, da manifestação, né? Então, quando você entra nessas forças e energias que surgem na meditação, nesse entorpecimento, né, é importante se manter lá, né? Não vir para esse estado de tentar identificar as coisas, tá? Para justamente você não dar aquela caída naquele momento crucial. Você está lá no momento crucial, né? Tendo o prazer, a oportunidade, a bênção de receber toda aquela energia, de estar em comunhão com aquilo tudo, e aí você, putz, vem à nossa mente, mas espera aí, o que é isso? Não, mas eu preciso contar para alguém o que está acontecendo. Não, mas eu preciso entender o que é isso. Não, mas eu preciso... Mas o que é isso? Se é bom ou é ruim? Já está julgando, né? Então, é importante a gente praticar isso também no dia a dia, para na hora da meditação a gente não entrar nesse caminho, né? A gente fica à vontade, Eliana, fala. Isso que você falou, para mim, é uma coisa que acontece muito. Às vezes eu estou meditando, e às vezes quando estou entrando no estado meditativo, né, quando você começa a entrar naquele vazio, eu falo assim, legal, eu consigo, saio fora. Sabe? Muitas vezes eu não me permito, sabe? Por medo, por insegurança. A gente não se permite, exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, não me permito. Eu falo assim, que legal, eu consigo. Primeiro que a gente já coloca que a gente não consegue. Nossa, não consigo meditar. Aí, quando a gente vai meditar. eu consigo. Não, tá bom, eu consigo. Então tá. Então, paro ali. Ao você julgar que você conseguiu, você já saiu. Não, já saí. Já saiu do estado. Já saí. Né? Saí. Então, já começa por aí. não permitir entrar efetivamente no estado, entendeu? A gente cai no estado da dualidade, a gente volta para o 2. A gente estava indo para o 0. Por medo, né? Por medo, por insegurança. A gente tem que se entregar, se render, confiar, né? É algo que é muito poderoso, é uma força muito grande, a gente não sabe o que é, não conhece direito,
né? É quase como se a gente estivesse caindo num abismo, assim, né? A gente tem que se entregar para isso, ter, digamos assim, essa fé enorme de que algo vai nos segurar, nos amparar, de que algo, né, que a gente vai se integrar a algo, né? É como se você tivesse a sensação de perder o chão, né? Aí você fala, não, dá medo, aí você pula fora. Pois é, e o propósito essencial da meditação taoísta é justamente isso, é a gente resgatar esse estado, né, de absoluta quietude, lucidez e transparência, essa consciência pura, totalmente desprendida, totalmente límpida, né, sem fantasia e sem ilusão, e todo o resto é fantasia e ilusão, é maia. E é nesse estado que a gente recupera a nossa luz interior, nossa lucidez, né. Essa leitura toda e vocês comentando, em vários momentos, me vêm imagens, né, assim, imagens que eu digo pensamentos, né, que ainda não estão. Eu sou muito nova, né, nesse estudo, e eu estou me inteirando agora, mas a gente traz um pouco da nossa vivência, né. Eu acho que isso que vocês estão falando, será que me vem a ideia de que a gente tem necessidade de controle, né. Nós temos necessidade de controlar tudo, até o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa meditação. Se sai é a questão de ter o controle. Se sai, me passa isso, tá. Se sai daquilo que a gente planejou, pronto, eu perdi o controle, né. Aí dá o medo, aí dá a insegurança. E o controle ilusório, né, que a gente não se toca, que a gente acha que tem controle, mas ele é ilusório, né. Sim, sim, sim. Eu acho que isso para a mulher é muito forte, a gente como as mulheres têm uma necessidade muito grande, né, desse controle. Talvez porque nós já passamos na nossa história, né, do feminino, né, a gente ter, o que é o controle? Por que vem esse controle? O que é esse controle, né? Começar as coisas saírem né, vem do medo, né? Vem de um, como é que é? De gato escaldado, né? Aquela coisa, né? Você quer controlar. Você não pode perder, né, o que está acontecendo, porque é perigoso, dá medo, né? Vocês estavam falando aí sobre entender as coisas, né. No dia a dia ou em qualquer situação, é isso, a gente tem a necessidade de dar nomes, né, para julgar, para entender. Por quê, né? Por que precisamos entender tudo a todo Porque a gente momento? foi condicionado assim, Marcelo. Sim. Tudo é nosso racionalizar, né? condicionamento, por isso que a gente julga, por isso que a gente conceitualiza, por isso a gente fica nisso. E vocês falando, né, sobre isso, eu ouvindo sobre meditação, eu vou contar para vocês o que estava passando na minha cabeça. Há exatamente 28 anos, não são 30, 28 anos que eu estudo e tento praticar o budismo. E são sempre encontros semanais, é um grupo que se fechou e a gente estuda 28 anos com uma mestra e tudo mais. E eu sempre que meditava, nesses 26 anos, para dizer que só tem uma diferença que não tem nem 2 anos, sempre que eu meditava com as práticas meditativas, com retiro, com tudo isso, eu só chegava no estágio que eu observava meus pensamentos, que eu me silenciava e conseguia ver todos os meus pensamentos. Aí, depois, aquele estágio do julgamento do pensamento, né? O que é isso que eu estou pensando? É bom, é mal? Eu achava isso já é muito interessante, entrar em contato com a minha mente, que, quando aquietava, estava sempre em muito movimento. Depois, achei muito interessante entrar em contato com minha mente, ver todos os meus condicionamentos, né? De julgamento, de conceitos, de controle, porque aí eu ficava assim, deixa eu soltar o pensamento. Eu falo, deixa eu soltar o pensamento, eu não sabia o que eu fazia para soltar esse pensamento. Fui passando por isso tudo e achava Onde está o botão, né? Achava que Cadê estava o bom. botão do desliga, né? Eu não tinha nem outra expectativa, não, já tantos anos vivendo isso, que para mim era isso.
Aí, há mais ou menos 2 anos, uns 3 meses, eu comecei uma colega, que era do grupo budista, começou a dar aula de yoga. E ela chamou esse grupo, quem queria entrar no yoga da respiração. A Renata, Denise, que é até uma amiga que a gente tem em comum. Aí eu comecei a fazer aula de yoga da respiração com a Renata. Engraçado que no primeiro mês eram mais 8, 10 pessoas inscritas. No final do mês éramos 2 e somos 2 nesse grupo, né? Ela tem vários horários, vários grupos, mas nesse grupo de quarta-feira ficou eu e Cristina, uma senhora que é de São Paulo. E Renata mora no Rio, acho que em Laranjeiras, e eu aqui no sítio, a gente faz online há 2 anos e pouco. Aí todo mundo perguntava, por que você está nisso? As outras minhas colegas que entraram e saíram, né? Eu falava, não sei, me sinto atraída por isso. Aí, 3 meses depois que eu estava que eu entrei no yoga, eu descobri que eu estava com câncer no pulmão. E aí eu fiquei me dedicando muito às aulas de Renata, porque eu dizia, caramba, foi um anjo que chegou no meu ouvido e falou, entra nas aulas de respiração, porque eu vou precisar respirar. E eu tirei depois, né? Fui fazendo aquele processo todo, depois eu retirei metade do pulmão direito, e fui muito bem sucedida no sentido que o médico não acredita, ele diz que eu sou a única paciente dele, o cirurgião oncológico que fala, que não precisou fazer fisioterapia respiratória. Em momento nenhum, nem na UTI. Na UTI, a fisioterapeuta foi e falou para o médico, ela não precisa. E eu falei, como? Porque eu achava que eu precisava, né? O médico já tinha me preparado para isso. E a fisioterapeuta falou, não, ela não tem medo de respirar, ela está fazendo a respiração até o fim, está enchendo isso e aquilo. Bem, e assim eu fui bem-sucedida, fiquei no hospital, tudo foi muito bem-sucedido, o dreno saiu em 24 horas, eu fiquei 2 dias no hospital e vim para casa, tudo que era previsto para 10 dias foi em 2 dias. E o médico me preparou que eu só ia poder trabalhar 90 dias depois, em 48 horas eu já estava trabalhando. E aí eu falei para ele, olha, uma psicopedagoga que eu dou consultoria me pediu, eu posso fazer? Ele falou, olha, você não vai conseguir ficar falando por 1h30, mas você faz, você não pode fazer esforço físico, vê o que vai acontecer. Ele tinha me dado 3 meses até eu falar normalmente, muito engraçado. Em 48 horas eu já estava dando consultoria e comecei a trabalhar, e ele falou, você está bem, né? Porque não tem esforço assim, físico, para quem está com cirurgia, ponto, costela, aquelas coisas todas que tirou o pulmão. E aí, nesse processo, que foi uma doença, né, que me levou a praticar muito a respiração, deu tudo certo, eu tirei metade do pulmão, não me pegou linfonodo, eu não fiz quimioterapia, radioterapia, foi tudo uma beleza. E aí, depois disso, outros problemas foram surgindo, igual no final do ano, que eu tive uma hérnia de disco extrusa, todo o gel veio para a coluna, enfim. A doença foi uma benção. Ela me obrigou a ser uma praticante de yoga todos os dias, diária. A Renata grava a aula e eu comecei a fazer 1 vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Faço ouvindo as aulas dela, faço não ouvindo, já com aquilo que eu introjetei. E começou a acontecer uma coisa muito diferente na meditação. Pela primeira vez, eu comecei a meditar e, através dos exercícios de respiração praticantes, sistemáticos, eu comecei a entrar nesse vazio. E eu não entendi nada, porque, para mim, eu nem ia entrar nisso. Assim, estava até satisfeita com o que tinha, não tinha expectativa, né? Não é algo que eu consigo todos os dias, todas as vezes, mas eu achei interessante que, por 26 anos, eu mesmo sendo uma praticante de budismo, eu não consegui entrar nesse estágio que depois a yoga trouxe com o corpo. Eu já pratiquei anos de Tai Chi Chuan e tudo, sempre me atraí por essas situações orientais, mas muito interessante, com a experiência mesmo do corpo, da respiração, e não mais da visualização, que o budismo usa muitas visualizações também, pelo menos o budismo Mahayana, que é o que me simpatizo. Eu não consegui. E quando eu não esperava nada, nem sabia que isso ia acontecer, começou a acontecer.
Então, eu fico vendo que também é por isso que eu fiquei aqui pensando que o taoísmo oferece várias estratégias, porque a pessoa vai se identificar com alguma. É isso, o Qigong, Tai Chi Chuan, que você estava falando, Denise, me parece que são várias técnicas, várias estratégias para isso. Aí você não se identifica com uma, se identifica com outra, é isso? Tem isso também, que na verdade o foco é a respiração, né, Cris? O foco é a respiração. A diferença entre a yoga e o Qigong, que eu vejo, é Ah, que o Qigong e o Tai Chi Chuan, eles fazem, acho que mais movimentos, talvez, assim, né? E mais em pé, mas são irmãos, né? Na verdade, yoga, Qigong, é é porque tudo as práticas que eu faço, eu são também não entendo caminhos, nada de yoga, que é uma coisa nova na minha vida, de são 2 caminhos. anos e pouco. Aqui, a respiração é, digamos assim, é como uma chave para a gente conseguir chegar lá, né? Porque quando você foca na respiração, consciência na respiração, você tira o foco da mente, entendeu? Isso. Você É tira o o foco. momento que você passa a não ver mais seus pensamentos, vai tirando esse foco até que você consegue, pelo menos na minha experiência, comecei a conseguir assim esse vazio, né? Realmente fazer isso. Mas e isso é com muita prática, né? Porque eu faço atividade há 2 anos, eu faço várias atividades respiratórias várias vezes por dia. Eu moro num sítio, então todo o estilo de vida também ajudou, né? Eu era uma pessoa que passei a vida trabalhando 12 horas por dia, achando que era normal, que eu sempre fui muito proativa, né? E convivendo com a natureza é uma outra experiência. Eu acordo agora todo dia 5h20 da manhã, fico praticamente nas minhas práticas espirituais, estudo até 8 horas da manhã, durmo cedo, quando o sol vai embora, as galinhas se recolhem, os gatinhos entram e tudo, e eu preciso entrar. Então, eu comecei a achar também que o contato com a natureza parece Sim, que nos leva a sentir isso de muita força, porque sim, você como pode, vai mudando a vida da você gente, pode olha que você... reparar por que também, né, se fala tanto da natureza no taoísmo, né? É Enfim, isso que me atraiu até. são vários motivos, né? Porque você capta energia, né? A natureza também é uma manifestação divina. Mas o que acontece quando você está na natureza? Você se acalma, né? Fora o ar puro, né? Fora toda essa parte, você entra num estado mais calmo, mais meditativo, você se integra com aquela coisa divina, né? Quase como se Isso. fosse você entra numa outra dimensão. Eu tenho um quintalzinho aqui, moro numa cidade de 200 mil habitantes, tenho um quintal, numa casa aqui, normal, nada de... tinha metade do quintal era cimentado, metade era terra. Essa cimentado, quando eu vim para cá, eu pedi para quebrar e fiz também com terra. Plantei uma moringa, sabe aquela árvore moringa? Eu já trouxe ela assim, uma mudinha grandinha. Em 2 anos ela já virou uma árvore enorme. E criou um nicho. Quando eu sento ali, inclusive tem ali nesse nicho que eu estou falando, tem a casa onde fica o meu jabuti lá, e tem onde eu enterrei minha filhota também junto. E criou um nicho ali. Então, além de toda aquela, digamos assim, aquele microclima que fica, né, mais sombreado, mais fresco, mais passarinho, mais abelhinha, flor, não sei o quê, você parece que você entra numa outra dimensão. No outro dia eu estava lá e falei, nossa, parecia que aquilo ali me transportou para uma outra dimensão, né? Então, a respiração e a integração com a natureza, elas são importantíssimas, não só para a saúde, mas para a gente fazer esse religar e aí com essa conexão com esse divino e esse retorno, né? Porque nos deixa num estado mais meditativo. Por isso que os orientais também são tão ligados com essas questões, de sempre ter um ambiente harmônico, belo, um ikebana, né? Um arranjo floral, o fôncio, né? A harmonização do ambiente, né? Entre outras coisas para isso, porque aí você se sente mais, fica um ambiente mais propício para isso, né? Deixa eu terminar aqui essa parte do texto, que é muito interessante, tem a ver com tudo que a gente está falando, e a gente já fecha, tá? Hoje, a humanidade se encontra nessa situação, ou seja, não enxerga a realidade dos fatos porque não tem lucidez, não consegue compreender as coisas como elas simplesmente são, e então passa a compreender as coisas de uma forma superficial,
distorcida e turva, que é o quê? Com a mente, né? Superficial, distorcida e turva. E não simplesmente como elas são, né? A gente fica o tempo inteiro, que a gente estava falando agora. É importante destacar que adquirir poderes paranormais e extrasensoriais não faz parte do objetivo da meditação taoísta, porque isso ainda continua no mundo manifestado ilusório, né? Da mesma forma, o taoísmo não considera que a interpretação mística da realidade seja superior a qualquer outra interpretação da realidade. O taoísmo considera que o ideal é alcançarmos um estado de consciência em que percebemos as coisas simplesmente como elas são. É a simplicidade, a naturalidade, né? A lucidez, né? Existem pessoas que justificam suas dificuldades, limitações e fracassos com causas kármicas e o destino. Esquecem de verificar se os seus problemas foram originados pela sua maneira de agir, sua falta de lucidez ou sua falta de retidão. Dessa maneira, vivem complicando suas vidas. No taoísmo, pelo contrário, buscamos simplificar as nossas vidas, agindo com sinceridade e lucidez. Porque está tudo muito complexo, né? Eu até fiz uma postagem de um texto que eu escrevi há muitos anos atrás sobre a natureza, sobre a simplicidade, que o ser humano ele chegou num auge de complexidade, né? Que o que a gente precisa agora é simplificar. Não é à toa que hoje em dia tem os movimentos minimalistas, né? Porque quanto menos, mais, né? Tem até um livro que é Small is Beautiful, né? Quanto menor, pequeno, mais bonito, né? Então, a gente precisa disso, porque a gente chegou num estado tão grande de complexidade que a gente não consegue simplesmente ser como a gente é, a nossa essência, a gente não consegue enxergar as coisas simplesmente como elas são. Ficou tudo tão complexo, né? Sem essa lucidez. Sem essa lucidez de como as coisas são e sem a sinceridade de ser como a gente é, espontâneo como uma criança, né? A gente fica cheio de proteções, né? De capas, de personagens, né? Tudo ficou muito complexo. Em geral, as pessoas nas situações do dia a dia, por carência de concentração, deixam-se envolver por inúmeros pensamentos, ideias, trabalhos, atividades, tarefas e compromissos, os quais se manifestam de maneira desordenada, fragmentada e inconstante. Quer dizer, a pessoa não medita, eu estou falando da pessoa, mas nós todos somos assim, né? A gente não medita, né? A gente tem inúmeros pensamentos, enquanto isso ocupa a nossa mente com pensamentos, com ideias, a gente trabalha, faz atividades, tarefas, compromissos, faz tudo menos o mais importante. E o que acontece? A gente fica numa mente desordenada, fragmentada, inconstante, né? Por carência de concentração. Mas não é concentração. Mas eu acho que a vida. Não é concentração mental. É um outro nível de concentração. Né? Mas eu acho que a vida urbana, assim, não sei, é a minha experiência. Eu estou há 4 anos morando num sítio aqui, né, em Lumiar, e de vez em quando, uma vez por mês, tenho de ir para Niterói para ficar 3 dias e para médico. A experiência é muito diferente quando você está no centro urbano. Eu já acordo, aqui eu acordo com os passarinhos, aqui é um silêncio total, eu acordo em outra vibe. Quando eu estou lá em São Francisco, em Niterói, eu já acordo com o carro buzinando, com gente passando. O que está acontecendo? A cidade distrai muito, gente. Sim, porque é muita gente concentrada, muito mental, uma energia o tempo inteiro de um monte de gente pensando, julgando, né, naquela personagem, né? O que acontece? O que está acontecendo hoje? Um monte de gente indo para o campo, porque ninguém está aguentando mais, não é só por causa de pandemia, ninguém está aguentando mais, as pessoas estão querendo, por exemplo, por que as pessoas estão buscando mais essas coisas agora, o taoísmo, tá? Por quê? Porque as pessoas estão vendo que o quê? Que isso tem a ver com essa essência delas, que isso é o que? A naturalidade, as pessoas estão buscando a natureza, hoje em dia as coisas naturais estão em moda, né? Tudo. Por quê? Porque as pessoas estão buscando essa simplicidade, essa naturalidade, essa natureza, eles não aguentam mais viver desse jeito, né? As cidades grandes estão entrando em colapso, né? Porque é o próprio colapso mental do ser humano, né? Por outro lado, quando uma pessoa reserva parte do seu tempo para práticas espirituais, como a meditação e a recitação de cantos e mantras, naquele momento a sua consciência encontra-se em um estado mais unificado e uniforme. Porém, não basta viver apenas uma parte do nosso tempo com mais consciência. O objetivo final é alcançarmos um estado em que a quietude interior seja permanente,
seja no movimento ou no descanso, na palavra ou na não palavra, na forma ou na ausência da forma, a nossa consciência deve manter-se num estado sutil de absoluta quietude e transparência. É óbvio que isso é uma meta, né? A ser conquistada dia a dia. Mas é o quê? Você, independentemente de qualquer coisa, você se manter o máximo possível nesse estado interior de quietude. Basicamente, podemos dividir a prática de meditação em dois tipos: meditação através da contemplação e meditação através da concentração. Eu vou ler só mais um parágrafo e a gente para, que eu estou cansada, tá, gente? Já são 9 horas. Na meditação através da contemplação, trabalhamos com a ausência de intenção, ou seja, não julgamos, não pressupomos, nem impomos nada. Não escolhemos o que queremos ou o que não queremos ver. Apenas buscamos um estado passivo, no bom sentido, né? Em que simplesmente observamos e contemplamos o que está acontecendo, interiormente e exteriormente. Nesse estado, resgatamos a percepção pura das coisas. Passamos a perceber as coisas simplesmente como elas são. Além disso, como não existem bloqueios e limites, passamos a perceber as coisas em sua totalidade, a ouvir todos os sons e a perceber todas as imagens e manifestações simultaneamente. Observar sem intenção é simplesmente ver as coisas como elas são. Por outro lado, observar com intenção é ver as coisas da forma que desejamos ou gostamos. Ótima essa frase. Quando alguém que se propõe a meditar de uma maneira contemplativa tem preferências e intenções, esse alguém não está meditando. Por exemplo, quando uma pessoa se sente em quietude para meditar, dizendo para si mesma que está disposta a receber tudo o que é sagrado, essa pessoa está demonstrando uma intenção. Consequentemente, ela está limitando o que realmente poderia receber. Pois como poderia saber o que é sagrado? Será que aquilo que essa pessoa julga não ser sagrado, de fato não é sagrado? Quem trabalha com a prática da contemplação deve manter a constante não aspiração, ou seja, deve procurar trabalhar sem intenção e sem julgamento. Dessa forma, o praticante permitirá que todas as coisas que se revelem de uma maneira simples e autêntica, como uma grande... Dessa forma, o praticante permitirá que todas as coisas se revelem de uma maneira simples e autêntica, como uma grande dança cósmica. Muito bonito isso, né? Uma pessoa somente é capaz de perceber as coisas como elas efetivamente são quando está ausente de julgamento, quando não tem a intenção de ver as coisas de uma forma ou de outra. Aí ele já vai falar da meditação da concentração, então eu vou parar aqui, tá? Ou seja, resumindo, né? Tanto que a gente fala assim, meditar é uma ação não intencional, é uma não ação, ou seja, uma ação não intencional. Não é que você esteja passivo sem fazer nada, você está fazendo, mas é uma não ação, e é uma ação não intencional, né? E o vazio também é denominado, né, esse estado vazio de wei, né? É um estado também de não ação, de não intenção, né? É um estado esse estado do vazio, tá? Então, a gente tem que fazer as coisas de uma forma de entrega, né? Sem nenhuma intenção, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma aspiração, né? É assim que a gente deve sentar para meditar, de uma forma simples, né? Humilde, natural. Tem uma palavra que a Cris Na falou. página 22, tá? A Cris comentou, quando ela estava falando da evolução, no ponto de vista dela, né? Foi o que eu entendi, da evolução da meditação, né? Eu acho que tem uma palavra que a Cris falou que combina com essa última leitura. Eu me lembro que ela falou que ela meditou sem expectativa. Uhum. E ela alcançou algo porque ela não estava com nenhum objetivo, ela não tinha nenhuma intenção nesse momento, né? Uhum. Claro que, obviamente, tem aí a yoga junto, tem o estudo de 30 anos juntos, tem a prática de 30 anos, claro que isso é um processo, né? Mas eu acho que é isso, quando a gente consegue ficar sem expectativas, e aí eu estou falando de um ponto de vista de uma pessoa muito nova nesse estudo, mas eu penso isso da vida também, né? A gente planeja, a gente deseja coisas, claro, mas é importante que a gente se
dispa, né, dessa pretensão que a gente tem das coisas, né, dessa expectativa que a gente projeta e que nos impede muito, né, às vezes, né? De entrar no fluxo, né? Porque quando a gente se entrega, o que acontece? Você entra no fluxo do universo, né? Então, o universo vai te trazendo as coisas, né? E a gente fica naquela intenção de querer controlar, já que vai ser programado, vai ser assim, vai ser assado, e a gente está no momento cósmico que a gente não tem como, né? É totalmente ilusão, não tem como programar nada. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe o que vai acontecer com a humanidade, não sabe o que vai acontecer com a gente no dia seguinte, não sabe, né? Uma pessoa que trabalhou comigo, uma pessoa simples que trabalhou comigo há algum tempo, ela tinha uma sabedoria assim das pessoas simples, né, das pessoas puras. Eu falei para ela que ela tem que escrever um livro, porque as tiradas eram uma coisa sensacional. E ela falava uma coisa que eu acho que cabe dentro do que vocês estão falando. Ela falou assim: a gente faz um plano, Deus faz outro. Uhum. A gente planeja, 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 e a vida nos leva para onde temos que ir. Verdade. Né? Então, acho essa frase... E aí a gente volta, assim, né, para a gente fechar, a gente volta para a fala inicial, né, do papo inicial, né, que a gente estava falando, no início de tudo, né? Vocês se lembram? Papo inicial? Gratidão. Que é exatamente falando, se você entra querendo controlar, quando a vida te traz uma situação e aquilo não é de acordo com o que você planejou, você entra no vitimismo, você entra no vitimismo, né? Agora, se você consegue entrar na gratidão, que é o seja que, bom, eu estou entregue a uma situação, né? E se eu acredito e tenho fé que esse algo maior é algo do bem, da luz, tudo vai ser... Você começa a perceber... Por mais que eu não esteja entendendo, né? Você começa a perceber o lado bom. Que te aí a trouxe gente consegue entrar, ver o lado bom, a gente consegue receber, entender que tudo está sendo uma bênção, né? Isso. E tudo flui, né? E aí a gente entra nessa própria naturalidade, que tem a ver com aquela coisa da espontaneidade da criança, né? A criança é assim natural, né? Ela não fica planejando, controlando, né? Hoje em dia tem muitas crianças já também coitadinhas, né? Já totalmente deturpadas, né? Mas adultas, né? Crianças adultizadas, né? Já entrou no esquema. Mas o natural da criança é esse, né? Essa própria espontaneidade. Não é à toa que tem na Bíblia dizendo que o reino dos céus é das criancinhas, porque, né, só quem realmente conseguir ser cada vez mais a sua própria essência, a sua espontaneidade, a sua naturalidade, né? Só quem conseguir cada vez mais se entregar para isso tudo, sem achar que pode controlar tudo, é que vai conseguir sobreviver isso tudo e chegar num patamar também mais, que as pessoas chamam de quinta dimensão, sei lá, né? Mas é um desafio para a gente como ser humano, como mulher, como nessa sociedade que a gente vive, né? Nessa sociedade matrix que a gente vive, que nos coloca medo o tempo inteiro, né? E aí a gente quer controlar, porque a gente tem medo, né? É um grande desafio, né? Mas é isso, e aí qual é o nosso maior recurso nisso tudo? A respiração. Né? Gente, eu vou falar a verdade. Ela nos faz esse... Só fechar o raciocínio aqui, Cris, só um minutinho, por gentileza. A respiração, ela serve também como uma âncora. É como se fosse um porto seguro. Você deu aquele medo, você está meditando, eu estou naquele caos. Se você for para o mental, você sai daquilo, já volta para o ilusório, para o manifestado, ou você pode entrar no estado de pânico. Agora, se você, naquele momento do caos, você foca na chave, foca na respiração, não dispersa, né? Aquilo te traz também para uma âncora, né? Te bote salva-vida no meio daquele mar lá que você não sabe o que é aquilo lá, você tem que ficar, mas você não sabe o que é. Então, a respiração é importantíssima, ela serve de várias formas, né? Por isso que toda a cultura oriental é baseada na respiração, seja indiana, seja chinesa, né? Porque é a chave, né, para a gente chegar nesse outro lado, né? Perdão, Cris, pode falar. É que eu estava, senão eu ia esquecer do que eu... Isso. Não, é a mesma coisa, algo semelhante. Porque, por exemplo, durante a minha cirurgia, a Unimed liberou 3 vezes a cirurgia e não mandava a senha. Então, eu saía de Friburgo, ia para Niterói operar e nada acontecia. Nossa. Fiquei 8 meses aguardando.
e eu me lembro que eu tive uns momentos assim que gerou muita ansiedade aquilo tudo, né? E eu parava, me lembrava dos exercícios da respiração, e ali eu controlava aquilo e não surtava. E agora, minha última experiência com tantas dores, com tudo inflamado, porque a medula toda sendo tocada, imagina. Aí eu comecei a ver que o remédio demorava 2 horas para passar a começar a aliviar a dor. E que Nossa, se eu parasse, respirasse, organizasse minha postura, em 10 minutos aliviava a minha dor. Então, eu parei de tomar todos os medicamentos, faço exercício várias vezes por dia, e eu maravilha. fico muito impressionada, igual criança, porque isso é uma prática muito nova na minha vida, não tem nem 2 anos, ou tem 2 anos, alguma coisa assim, e eu fico, gente, é por isso que os orientais dão tanto valor à respiração, porque a respiração é tudo. Ela controla a nossa mente, né? Ela organiza, faz a calma da gente organizar o corpo. Na hora que você mantém isso e faz o movimento correto, tudo se encaixa, a dor passa. Então, eu fico vendo assim, a respiração passou a ser meu remédio nos últimos anos, né? Você é um testemunho, né? Um exemplo vivo, né? Prático disso tudo, né? E só pude praticar também porque eu fui abençoada com os problemas, com a dor, com as dores, e isso me levou a essa prática também. Porque se eu não tivesse também tanta necessidade, eu não sei se eu praticaria tanto, né? Então, a necessidade é tudo na vida da gente também. Mas eu fico boba exatamente, Denise, com o poder da respiração. O quanto que ela faz pela gente que o mundo ocidental não valoriza isso. Você vê aqueles monges na cachoeira lá, no gelada, como é que eles estão fazendo? Eles estão focados na meditação, na respiração, né? Hoje em dia já tem respiração que tira, a gente já sabe, né? Hoje em dia não, é milenar, né? Que hoje em dia que a gente está começando a ter acesso às informações, né? Que você consegue tirar a dor, você consegue tirar uma pessoa de um pânico, né? Você consegue criar estados alterados de consciência com respiração. Acabar com a insônia no meio da noite, eu chego a ficar agoniada, que eu vejo as pessoas tomando tanto Rivotril, tanto remédio, aí eu fico assim, gente, tem uma coisa que a gente não precisa tomar remédio nenhum, o remédio é respirar. Né? E o mais interessante, assim, o mestre Liu, que é um mestre, enfim, já fez a passagem, ascensionou aí, né? O filho dele mora em São Paulo, é médico, não sei se você conhece, Eliana, o doutor Liu Shimin. E a linhagem aí do Liu Pai. A linhagem, o Liu Pailin, mestre Liu Pailin, de Taixichuan. O médico, como é o nome? Doutor Liu Shimin, é o filho dele. Liu. Ah, tá. Liu, do Semetrac, ali no São Joaquim. Tem até o neto dele que também já trabalha lá. Se você quiser, depois eu te passo contato. E ele ensinava, né, os discípulos continuam propagando os ensinamentos, essa questão da respiração, e tem 2 respirações mais importantes que ele fala, sendo que uma delas, que é justamente essa coisa de colocar as mãos no tantien, né, que você pode estar acamado, sem conseguir mexer seu corpo, deitado, você pode usar em qualquer momento, na fila de banco, e você só de focar ali a sua respiração, né? Consciência no tantien, com a respiração, com as mãos ali, você consegue fazer uma autorregeneração do seu corpo, captar energia, né? E fazer uma melhora da sua saúde, né? Com certeza. Então, é muito poderoso, né? Vamos praticar, então, um pouquinho, que já são 9h11, gente, eu estou muito cansada, a gente já passou bem do horário combinado também, né? Que seria 1h30 no máximo. Mas foi bom, acho que fechou bem, né? Foi bem legal também os comentários de vocês aí, acho que foi muito rico, mais uma vez, né? Então, vamos lá. Vamos, então, fazer uma meditação para praticar isso aí tudo que a gente estudou, né? Lembrando da não intenção, lembrando dessa entrega e lembrando do foco, da consciência, né? Da respiração e no tantien, tá bom? Então, coluna ereta, corpo relaxado, ombros relaxados, topo da cabeça apontado para o céu, língua no céu da boca, mãos no tantien, a mão direita no tantien, mão esquerda sobre a mão direita,
espiritualidade sobre a força, suavidade sobre a força, espiritualidade sobre o material, perdão, suavidade sobre a força. Vamos simplesmente contemplar, meditação da contemplação. Contemplar a nossa respiração, sem querer interferir, sem intenção. Contemplar o nosso tantien. Contemplar essa união, né? Ter a consciência dessa respiração no tantien, sempre inspirando e expirando pelo nariz, contemplando essa própria respiração, que aos poucos ela deve buscar que ela seja, buscar sem intenção, no caso, né? Que ela seja suave, profunda e lenta, né? O próprio corpo vai se ajustando a que ela seja dessa forma, mas a gente vai só contemplar.
Aos pouquinhos vamos voltando. Faz uma respiração mais profunda. Tomando consciência do corpo. Mexendo devagarzinho o corpo. No seu tempo. Esfrega devagarzinho, assim que possível, esfrega um pouco as mãos, passa no rosto, como se estivesse acordando, massageando o rosto. Desce com a mão pelo pescoço, passando, descendo aqui na região do peito. Aos pouquinhos voltando aqui para a nossa realidade, da não realidade. E como foi comparando a primeira e a segunda vez? Mais profundo. Mais focado. É interessante quando a gente foca nessa observação, nessa contemplação, né? Que a gente vê o quanto que a nossa mente o tempo inteiro puxa a gente, né? Chama a gente para esse... O que você vai comer depois? É. Hoje eu estou cansada também, né? Com fome, que eu comi pouquinho, não deu muito tempo de fazer muita coisa. Aí eu estava assim, independentemente, o que você vai comer depois, né? O que você vai, né? Impressionante, aí você tem que voltar, né? Não, volta, né? O tempo inteiro esse trabalho, né? É. E aí a respiração ajuda nisso, né? Nessa âncora, né? Eu tive até uma experiência bem forte aqui, como se eu tivesse entrado em contato com uma emoção traumática muito antiga. Não sei exatamente, assim, me tirei também, porque tudo é ilusão, né? Mas foi bem forte. É isso, gente. Vamos praticar. Vamos praticar. Obrigada por esse encontro, obrigada a todas. Muito obrigada, Denise, pela Certeza. sua generosidade de abrir esse grupo para a gente. Muito obrigada. Para mim é um prazer também estar com vocês. Aprendo muito, muita troca. E é mais uma desculpa para eu também, no bom sentido, né? Para eu também praticar mais, né? É. Rever os textos também, né? Que isso é muito importante, porque o Cheng sempre falava, né? Que a prática de meditação realmente é o principal, né? Toda essa prática, mas os textos são muito importantes, né? Porque além deles nos darem esse caminho das pedras, eles nos remetem, né? Nos levam a dimensões mais superiores também. A gente consegue ter, levando a nossa meditação também, nossa prática para um nível mais superior, né? Não é à toa que dizem que é bom a gente ler coisas elevadas antes de dormir, né? A gente entra numa outra esfera, né? E esse livro, essa parte, né? Pelo menos nessa parte que fala bastante sobre essa questão da meditação no vazio, ela ajuda muito também na prática, né? É diferente a gente fazer uma meditação
convencionalmente, da gente fazer uma meditação se propondo a só contemplar, né, se propondo a se entregar para esse vazio, né, entendendo que não é para ter intenção também, né, com tudo isso que a gente estudou hoje, né, já é outro nível, né, de compreensão, né. É isso, meninas, até sexta, então. Eu não me lembro até que página que eu postei lá, a gente chegou até a página 22, tá? Depois tem que olhar até que página eu postei, e aí qualquer coisa eu fotografo mais umas páginas, porque aí quem quiser ler até essa próxima sexta-feira já ajuda, né? Porque já dei uma estudadinha antes. E Já te falo já até que página você colocou. Hã? Já te falo até que página Se você colocou. quiser me falar, já ajuda sim. E vamos praticar, né? Foi até 29. Maravilha. Então, eu acho que eu terminei esse capítulo, então, peraí, deixa eu ver aqui. Terminei o capítulo. Mas hoje a gente viu bastante coisa, então não sei se só na próxima aula a gente vai conseguir ver isso, mas eu acho que hoje também a gente foi além né, foi bem, bem forte, né? Uhum. Foi muito bom. E também a gente demorou meia hora para começar. Olha, a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Tá bom. Se a gente continuar nessa toada, Bastante coisa. 2, 3, 4, 5, Se a gente continuar nessa toada, a gente vai terminar esse capítulo na próxima aula. Tá bom? Tá bom. Ótimo fim de semana para Gratidão todos. para vocês também. Obrigada. Tchau, Eliana. Tchau, querida Márcia. Bom descanso. Denise. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até.